A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em votação simbólica ontem a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que fura o teto de gastos em 168 bilhões e 900 milhões de reais por 2 anos. A proposta inclui 145 bilhões de reais que podem assegurar o Auxílio Brasil em 2023 e 2024 e mais 23 bilhões e 900 milhões de reais para investimentos. E para a gente analisar a aprovação dessa PEC fura-teto na CCJ, o Jornal da Manhã conversa agora com o deputado federal do PL do Paraná, Paulo Eduardo Martins. Deputado, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Coronel Tadeu. Bom dia, Mota. Bom dia, Amanda. Um prazer estar com vocês. Agora, deputado, ontem essa PEC foi aprovada na CCJ do Senado. Hoje começa a tramitar no plenário da Casa e a expectativa é de que quando esse texto chegar à Câmara dos Deputados, a discussão e possível aprovação será um pouco mais lenta diante de uma forte presença da oposição ao governo eleito. Esse dispositivo, esse crédito extraordinário de 23 bilhões de reais que poderiam já beneficiar o atual governo com a liberação desses recursos para este ano, isso pode incentivar a oposição a aprovar com mais facilidade essa PEC ou não? Essa é uma discussão ainda que ela, na Câmara, um tanto prematura, porque a proposta real, ela passou pelo Senado ontem, numa velocidade a jato, né? Pelo menos na CCJ, ainda vai a plenário do Senado. Esses dispositivos, sim, eles são dispositivos sedutores, mas não quer dizer que seja o correto ou que seja o suficiente. Para mim, a discussão ela está completamente equivocada. Não se trata do valor X ou Y que vai furar o teto ou se não vai e tal. O que está contido na proposta, na verdade, é uma mudança de matriz econômica. É uma mudança completamente, porque é um cavalo de pau em tudo que vinha sendo construído no Brasil, em termos de responsabilidade fiscal e, consequentemente, de controle da inflação. O teto foi elevado em 145 bi com este furo sobre este teto elevado deste valor de 29 bilhões, né, se não me engano. Mas, para mim, esses pontos, eles são discutíveis. O ajuste no valor ou em uma situação ou outra, ele é previsível em regras orçamentárias, em regras fiscais, perdão. Inclusive, na própria regra do teto, na PEC do teto que foi aprovada em 2016, havia lá uma previsão de revisão dela mesma em 10 anos. Talvez seja necessário rever antes. Isso, as circunstâncias vão se impondo e a resposta política ela vai sendo construída. Para mim, o tabu não está aí. O tabu está numa parte do conteúdo, inclusive na justificativa da própria proposta, que fala em ampliação de gastos públicos para criar um ciclo virtuoso, o que a gente sabe que não funciona e que vai terminar em inflação e em desarranjo completo de tudo que nós construímos no Brasil desde o Plano Real. Seguimos com a pergunta agora, deputado do Roberto Mota. Bom dia, deputado. Isso parece coisas que a gente já viu no Brasil, né? Em que a gente anda 2 passos para frente, depois anda 3 passos para trás. Existe alguma razão para que o cidadão brasileiro tenha alguma esperança de que esses próximos 4 anos não vão ser de destruição completa de tudo que foi construído de bom nos últimos 4 anos? A razão para alguma esperança é a hipótese de haver uma oposição suficientemente numerosa para barrar tudo ou boa parte desses planos do PT, que já não escondem de ninguém, já não esconde de ninguém o que quer fazer. Populismo a qualquer custo, descalabro fiscal, inflação, desde que isso gere condições para o governo vir a sustentar uma clientela suficiente a lhe dar sustentação política, como é feito aí nos países que são sócios do Partido dos Trabalhadores, nas suas organizações políticas que são sócias do Partido dos Trabalhadores em sua política internacional, o pessoal da Argentina, por exemplo, onde há uma situação horrorosa, mas o governo se sustenta politicamente porque ele consegue ter instrumentos para isso, não que isso seja um caminho correto necessariamente. Se a oposição, e aí sobretudo liderada pelo Partido Liberal, que
que tem aí a maior bancada para a próxima legislatura não assumir uma responsabilidade, entender a leitura maior dessa situação e exercer o seu papel, aí o cidadão brasileiro não vai perder sua esperança, não. Ele vai perder a condição de sobreviver mesmo. Deputado, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. O atual governo também criou uma base aliada, uma base de sustentação a um custo muito alto, a um custo do orçamento secreto, que só ano que vem vai custar quase 20 bilhões de reais, estará em julgamento a partir de hoje no Supremo Tribunal Federal. Como é que está a expectativa da Câmara em relação a esse assunto? E o governo eleito de Lula também se aproximou dos presidentes das casas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e notadamente Arthur Lira, que era um aliado fiel e muito próximo a Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê o que parece a construção também dessa base aliada do governo eleito, que ontem teve a sua primeira vitória com a aprovação na CCJ dessa PEC da transição? E, por último, essa oposição que o senhor diz que tem que ser construída com resistência no PL, mas o principal líder de centro-direita, que é o presidente Bolsonaro, continua bastante recluso. Amanda, essa situação do orçamento secreto isso foi uma resposta do Congresso ao governo Bolsonaro. Ela não foi uma política do governo Bolsonaro. Havia ali desconfiança nessa relação e o Congresso se impôs e assumiu parte do orçamento. Agora é muito difícil de tirar. O PT está tentando fazer um trabalho via Supremo Tribunal Federal para não ter o desgaste político disso. E aí o Poder Executivo retomar um poder maior sobre o orçamento inteiro. Há dúvidas, e pessoas na Câmara que a gente conversa apontam isso, se acabar com o orçamento secreto e devolver todo esse poder ao Poder Executivo, será bom para o próprio Poder Executivo do Partido dos Trabalhadores, na construção dessa base que ele precisa construir. Quanto à relação do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco com o governo do PT, a minha surpresa é zero. Esses partidos sempre tiveram uma atuação um tanto pragmática. Foram base do PT em um passado recente, atuaram como base do governo Bolsonaro agora e podem ter relações lá. Ocorre que a correlação de forças na Câmara, se o PL agir conforme a situação exige que ele haja, que é uma oposição com unidade e exercendo um papel de oposição, isso não vai permitir necessariamente um tratoraço na Câmara e uma aliança plena do PP, do Arthur Lira, com o governo do PT, para que aprove-se qualquer coisa que o PT queira. E aí sim, estabeleça ali uma relação de responsabilidade e vai aprovar algumas coisas e vai rejeitar cavalo de pau, coisas que o PT gostaria de fazer e constrói a sua narrativa para isso. Deputado Coronel Tadeu. Paulo, bom dia. Ontem no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, então, a PEC da gastança. E foi por um placar muito apertado. Hoje, possivelmente, em plenário, dentro do Senado Federal. As contas dos senadores é que eles estão com 58 votos, 51 votos, ou seja, uma votação muito, mas muito apertada mesmo. Será que consegue se reverter alguns votos no Senado para que isso não passe? E aí eu lhe faço a pergunta. Câmara dos Deputados, para barrar essa PEC nesse valor, são precisos 206 votos. O PL tem 99. Essa diferença, será que também será conseguida dentro da Câmara dos Deputados ou não? Tudo é construível. O senador que ler a nota técnica do corpo fixo técnico do Senado não vota a PEC. Quem ler a nota, eu convido todos, quem ler a nota técnica produzida pelo corpo técnico profissional fixo lá do Senado, que não é partidário, não vota a PEC, a não ser que seja um tremendo de um irresponsável. Ajustes em orçamento, em regras fiscais, são sempre discutíveis, é sempre preciso, até porque as propostas orçamentárias contam com situações que conta realmente com modificações a ser realizadas no parlamento, para que haja essas opções, porque o recurso ele é escasso, ele é finito, e aí opções devem ser feitas, prioridades devem ser escolhidas, isso é natural. Mas o que está se propondo, eu repito o que eu disse aqui no início da nossa conversa, é uma mudança de direção. Inclusive, até uma mudança de papel de Estado como ator
econômico, é o que está contido lá. E isso está descrito na PEC, na nota técnica. O senador que ler a nota técnica não vota, a não ser que ele queira esculhambar o Brasil. E o deputado que ler a nota técnica também não vota, a não ser que queira esculhambar o Brasil, porque a nota da Câmara é ainda mais precisa, mais detalhista em todos os aspectos desta proposta. Agora, deputado e senador ler nota técnica é uma coisa um tanto rara. As discussões da PEC da transição no Congresso Nacional com o deputado federal do PL do Paraná, Paulo Eduardo Martins, nesta entrevista. Obrigada, seja sempre bem-vindo e bom dia. Obrigado, sempre um prazer.